Muito boa noite a todos, a todas. Eu já estou plenamente satisfeito com a palavra do Davi hoje à noite. Bênção demais, né? Davi animado, assim, esfuziante. Achei que ia encontrá-lo aqui, pena não tê-lo encontrado, mas bênção demais poder ouvi-lo. Eu confesso para vocês que eu me sinto assim extremamente honrado, bastante honrado mesmo, também com uma responsabilidade muito grande de estar aqui à frente de um público assim tão seleto, e tão animado e tão entusiasmado para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho defendido a visão nos últimos anos, últimos 10, 15 anos, de que o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, ele é vocacional. Acho que a melhor maneira da gente entender o motivo de nós estarmos vivos é olhar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus nos chamou à existência para que o seu nome fosse glorificado no final de tudo, sendo nós quem Ele imaginou que nós fôssemos. Isso envolve também cumprirmos plenamente aquilo que Ele nos chamou para fazer, como fez o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, Ele cumpriu plenamente o propósito para o qual o Senhor o enviou para cá. E a pergunta que eu faço e que eu me faço muitas vezes a mim mesmo e também desafiando outras pessoas é: por que a gente muitas vezes fica no caminho e não chega a esse ponto de desenvolver plenamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? O que acontece no meio da nossa caminhada que nos impede de seguir plenamente, de correr vigorosamente essa carreira que nos é proposta, como o apóstolo Paulo falou? Então eu gostaria, nesses minutos que a gente tem aqui juntos, e já é um pouco tarde, então para que você redobrasse um pouco mais a sua atenção, para tentar ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para você, que o Senhor quer dizer para nós. Eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele ministra diretamente ao nosso coração. Deus não precisa de intermediários para falar conosco, e Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece o seu estado de espírito, Ele sabe como foi a sua semana, como foram os seus últimos dias, quais são as suas necessidades nessa noite. Então deixe que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, fale com você nessa noite. Eu queria orar mais uma vez, pedindo para que Ele de fato faça isso com cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui ainda e sempre na presença do Senhor e na expectativa do que o Senhor vai continuar falando conosco, a maneira como o Senhor vai nos desafiar, para que nós não percamos tempo, Pai. Nós não queremos perder tempo, nós queremos de fato receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nesses dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu não poderia deixar de compartilhar rapidamente aqui no início, até por uma responsabilidade, um compromisso que eu tenho com a minha vocação, algo que o Senhor tem me incomodado e falado comigo nesses últimos meses, eu poderia dizer, nesse último ano, que são alguns desafios que nós temos diante de nós. Eu não acredito que nós vivemos o pior dos tempos, né? Tem pessoas que falam, esses dias eu discuti com meu pai é pastor há 52 anos, né? E esses dias eu estava conversando com ele sobre essa perspectiva de nós estamos vivendo o pior dos tempos. Eu não acho que seja o pior dos tempos, mas certamente são tempos obscuros, são tempos difíceis, né? Quem está acompanhando esses dias aí a situação da escola lá fugiu no Blumenau, né? E uma série de fatos que isso tem desencadeado, receio de pais deixar os seus filhos irem para a escola. Então esse é um exemplo bem presente, né? Bem quentinho na nossa memória sobre o problema, o obscurantismo, né? Vamos dizer assim, do tempo que nós vivemos. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer do mundo, da situação que acomete o mundo todo e de como isso está relacionado ao fato da Igreja de Jesus Cristo não estar presente em muitos lugares. Gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, como nós podemos enxergar essa relação,
né, dos problemas sociais e todo tipo de problemas que alguns lugares no mundo enfrentam com a ausência da igreja de Jesus naquele lugar. A palavra de Deus nos diz que nós temos essa responsabilidade de levar o evangelho e tornar Jesus conhecido de todas as nações, de todos os lugares do mundo, né? E nós temos ainda 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, que não têm conhecimento do Senhor. Nós temos mais de 3 mil povos que nós chamamos de povos não engajados, aqueles que não têm nenhum testemunho do evangelho. Não é só que não são alcançados, porque não tem uma igreja forte para evangelizar o seu próprio povo, mas não tem sequer testemunho do evangelho de Jesus. Nós temos mais de 3 mil povos nessa condição. Então há muito que se fazer ainda em termos de levarmos o evangelho e fazermos Jesus conhecido das nações. Uma outra situação que nós temos vivido aqui no nosso país são essas catástrofes e essas emergências provocadas pelas fortes chuvas, né? Quem acompanha os noticiários tem visto que isso se torna cada vez mais recorrente. O ano de 2022 foi um ano de muitos estragos, muita tristeza por conta disso. Algumas centenas de pessoas mortas por conta das fortes chuvas, deslizamentos, etc. Mais de 3 milhões de pessoas afetadas diretamente pelas chuvas, e nós temos um prognóstico muito ruim, né, do que pode vir pela frente em relação a isso. Por que eu peguei esses 2 exemplos? Porque são frentes nas quais o Senhor tem nos envolvido e que tem a ver com esse propósito que eu disse, propósito vocacional da nossa existência, que é sermos operadores da missão de Deus na terra. Nós somos colocados aqui, irmãos, não simplesmente para desfrutar da presença do Senhor Jesus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, não só para nos alegrarmos por termos o conhecimento do Evangelho e todas as bênçãos que isso nos proporciona, mas sobretudo para sermos instrumentos de Deus para as ações que Ele quer realizar na terra, que tem a ver com a missão que Ele propiciou para si mesmo e nos chamou a ser operadores dela. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história de um dos personagens que eu mais gosto na palavra de Deus. E eu realmente gosto muito dessa história, dessa saga, tenho compartilhado muito acerca dela, e é a história do profeta Jonas. Eu tenho certeza que, se não todos, né, a grande maioria aqui conhece a história de Jonas. É uma das histórias que nós conhecemos desde pequenos, né? A gente gosta de contar essa história para as crianças. E por isso não é necessário recontar a história de Jonas, a história do peixe, né, da baleia, como dizem alguns, o grande peixe que o envolve, o profeta fujão, né, tem alguns adjetivos que são comuns quando a gente se refere a Jonas, né, fujão, medroso, covarde. E eu gostaria exatamente nessa noite de trazer uma perspectiva talvez um pouco diferente sobre Jonas, tendo como pano de fundo essa responsabilidade ou essas responsabilidades às quais Deus nos chamou para nos envolvermos, que tem a ver com a operação ou com a operacionalidade da sua missão na terra. Eu vou ler apenas um trecho do livro de Jonas, que está lá no Novo Testamento, os profetas menores. Alguns têm aí mais dificuldade de encontrar, pode só escutar a minha leitura aqui. Eu vou ler numa versão que eu gosto muito da palavra de Deus, que é a nova versão transformadora, a NVT, e diz o seguinte, Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, ou seja, é o último capítulo de Jonas, é o desfecho da história de Jonas. O livro é curto, você pode reler novamente essa semana, ou pode reler novamente depois. E diz o versículo 1 do capítulo 4, que isso tudo, quer dizer, o que estava acontecendo até então, que foi narrado nos 3 primeiros capítulos, deixou Jonas aborrecido e muito irado. Interessante que nós comecemos por esse versículo, porque aborrecido e irado são termos que descrevem bem o profeta Jonas, né? Parece que o livro inteiro ele está aborrecido e irado, ou aborrecido ou irado. Então Jonas, versículo 2, orou ao Senhor e disse: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis.
Sabia que és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Ou seja, só coisas boas, né? Eu sabia que o Senhor é bondoso, misericordioso, não faz o mal que poderia fazer. Eu sabia disso, por isso que eu não quis sair por isso que eu quis fugir para Tarsis. Agora, versículo 3, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Estranho, né? Falando das bondades de Deus, mas que ele quer morrer. E o Senhor responde no versículo 4, você acha certo, Jonas, ficar tão irado assim? Algumas versões dizem, Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas responde, é razoável até a morte. E ele vai até um lugar a leste de Nínive, da cidade de Nínive, e constrói um abrigo para sentar-se à sua sombra, a sombra do abrigo, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo se espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. E isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. E essa aqui, pessoal, é a única vez no livro de Jonas e na história que você vai ver ele feliz, ele satisfeito. É quando tem uma planta fazendo sombra na cabeça dele e aliviando o sol. É a única vez que ele está feliz. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas, e o sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer, de novo. Ele sempre está desejando morrer, né? Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, diz Jonas. E Deus pergunta a Jonas de novo, Jonas, você acha certo ficar tão irado só por causa da planta? E Jonas respondeu, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, Jonas, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, a cidade diante de você, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar dos muitos animais. E acaso não devo ter eu compaixão dessa grande cidade? Eu não sei se você foi lembrando da história à medida que eu fui lendo o desfecho dela, mas vamos recapitular aqui rapidamente. Jonas, ele viveu num período da história de Israel, depois da morte do rei Salomão, quando o reino foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. O Jonas, ele está profetizando aqui para o reino do norte, ele era do reino do norte, e diz o começo do livro que ele era filho de Amitai. Amitai era o profeta antes dele, de Israel. Então Jonas era filho do profeta de Israel, até o momento que ele mesmo se torna o profeta. Durante o reinado, durante a vida de Jonas, quem dominava o mundo naquela época, o império dominante do mundo naquela época era o Império Assírio. E o Império Assírio, ele era conhecido pela crueldade como ele tratava os seus inimigos, e era um império conquistador, quer dizer, eles eram expansionistas, eles iam invadindo as cidades e os outros reinos ao seu redor e os conquistando. Alguns povos são conhecidos por características específicas, né? Então, por exemplo, os judeus, os hebreus eram conhecidos por terem um só Deus, eram monoteístas, né? Os fenícios, por exemplo, eram conhecidos pela navegação. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Então, se você já assistiu aquela série Os Vikings, né, lá do Netflix, por isso que eu falo que eu não acho que a gente vive o pior dos tempos, né? Porque você vê aquelas batalhas, né, dos vikings, era machadada na cabeça, né, aquela coisa. Então, parece que está voltando um pouco, né? Mas é uma coisa terrível. Então, os assírios, eles eram esse tipo de gente, sabe aquele que bebe o
o vinho lá no crânio do inimigo que ele matou, aquela coisa assim bem terrível. Esses eram os assírios. E durante a vida de Jonas, eles tentaram invadir Israel algumas vezes. 14 vezes eles tentaram invadir Israel, e eles tinham um modus operandi, os assírios. Quando eles invadiam um lugar, eles matavam o rei e toda a sua descendência, que era para não ter descendente que poderia depois reclamar o trono, né? Eles destruíam o templo, o centro de adoração, eles matavam o profeta e toda a sua família. E o Jonas era filho do profeta. Então você imagina uma criança crescendo, um adolescente depois, sob a constante ameaça de um povo cruel, sem Deus, maldito, que matava todo mundo, que só cometia atrocidades, poderia a qualquer momento invadir a sua cidade, matar o rei, destruir tudo que ele amava, que ele conhecia, depois matar o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele e ele mesmo. Então ele cresce nesse ambiente de ameaça, e naturalmente, obviamente, ele não aprende a amar os assírios, ele aprende a odiá-los. Havia motivos para isso, os assírios deram motivo para ele não gostar deles, para ele os odiar. Só que Jonas acaba se tornando profeta de Israel, até um dia que Deus o chama e fala: Jonas, agora eu quero que você faça o seguinte, que você vá até a cidade de Nínive, capital da Assíria, capital do Império Assírio, e você vai pregar condenação a eles. Você vai dizer: olha, mais 40 dias eu vou destruir vocês, porque a maldade de vocês chegou no limite. Deus não suporta mais a maldade de vocês, então ele vai destruí-los, mais 40 dias ele vai destruí-los. Só que o Jonas, como nós lemos, que conhecia Deus, conhecia o caráter de Deus, pensou assim: tá bom, eu vou para lá, prego a condenação, mas vai que eles se arrependem, vai que Deus muda de ideia, porque Deus é misericordioso, compassivo, cheio de graça, então vai que Deus muda de ideia e não destrói os assírios. Então a conta que ele fez foi a seguinte: se eu for lá e falar com eles, tem uma chance de Deus não os destruir. Se eu não for, Deus vai destruir, então eu não vou, deixa Deus destruir, porque Jonas não queria nem pensar na possibilidade dos assírios não serem destruídos. Ele queria mais que eles morressem mesmo da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Eu não sei se você já pensou nisso, mas os personagens bíblicos, eles são arquetípicos, quer dizer, eles nos representam de alguma maneira. Sempre que você olhar para um personagem bíblico, pensa que, de que forma esse homem, essa mulher, eles me representam, como eu posso me enxergar neles? E eu acho que Jonas, ele nos representa de pelo menos duas maneiras que eu queria compartilhar com vocês hoje. Duas maneiras. A primeira maneira como Jonas nos representa, ou pode nos representar, é quando nós carregamos, ou quando nós permitimos que as nossas próprias ideias, as nossas ideologias, aquilo que nós acreditamos, a nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo, sejam fatores mais importantes na condução, sejam os fatores mais importantes na condução das nossas vidas. É interessante o Davi falar sobre a palavra de Deus e a importância do nosso apego, da meditação na palavra de Deus, não apenas como conhecimento, como fonte de conhecimento, para nós aumentarmos o nosso conhecimento do conteúdo da palavra de Deus, mas para que ela nos influencie e nos transforme. Porque o que acontece frequentemente conosco é que as nossas próprias ideias, que são forjadas pelo contexto sociocultural no qual nós crescemos, pelas pessoas que exerceram influência sobre nós ou exercem influência sobre nós, pelos algoritmos das redes sociais que acabam definindo o que a gente vai assistir, o que a gente vai ver quando a gente abre o nosso celular, o nosso computador, que essas ideias forjadas por outras fontes que não a palavra de Deus sejam mais definidoras das nossas ações do que a própria palavra de Deus. Isso é comum que nós permitamos que isso aconteça.
E cada vez mais é comum que isso aconteça. É muito interessante que o Jonas, quando Deus o manda para Nínive, vocês já pararam para pensar por que ele não fica em casa simplesmente? Né? Por que ele fala assim, não, eu não vou. E fica em casa, fica lá em Jope, lá onde está o porto que ele foi pegar o navio. Por que ele vai para Tarsis, que é exatamente do outro lado de onde Deus o mandou? Que é o ponto mais distante daquele lugar conhecido, e ele precisou pagar um valor muito alto para entrar naquele navio que ele entrou, para ir para Tarsis. Por que ele faz isso? Porque ele queria estar no controle. Ele queria dizer, eu estou tomando as minhas próprias decisões, com base naquilo que eu acredito, da forma como eu interpreto as coisas. E essa é uma tendência nossa desde o Éden. Essa tendência da gente contemplar a grandeza de Deus, conhecer a Deus, porque Jonas conhecia Deus. Gente, Jonas não era um cara que não conhecia a Deus, ele era profeta do Senhor. Ele conhecia profundamente a Deus, tanto que ele prega depois lá no navio, né? No meio da tempestade, ele fala de Deus para aqueles marinheiros, para aqueles homens que estavam no navio. Ele conhecia a Deus. Às vezes a gente contempla a grandeza de Deus e a gente fica tão maravilhado com ela que a gente começa a querer ser igual a Ele. É o que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Eles quiseram ser igual a Deus, ter o conhecimento que Deus tinha. Essa foi a tentação da serpente, do diabo. E aí a gente começa a querer ter controle das coisas e exercer controle também. É por isso que a gente vai para o campo da religião, né? Porque na religião a gente tem controle das coisas, né? Eu tenho um amigo que fala que é muito fácil ser religioso. É muito mais fácil ser religioso do que não ser, na verdade, porque para ser religioso são 3 coisas só que a gente tem que fazer. Conhecer os conteúdos básicos da religião, então você conhecer aí uns principais versículos bíblicos, né? O Davi estava falando aqui, né, de quem não consegue defender a sua fé, né, não consegue explicar a sua fé, mas às vezes a gente tem ali o João 3,23, a gente tem lá os textos principais, né? E a gente tem um conhecimento básico do conteúdo da nossa fé. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a gente ter um comportamento moral aceitável pela média da população, né? Então assim, a gente não assalta ninguém, não mata ninguém, não sai por aí cometendo adultérios o tempo todo, não rouba, a gente não comete esses pecados aí morais, né? Então a gente tem um comportamento aceitável. E a terceira coisa é a gente participar dos rituais da religião. Então a gente vem para o culto, canta nos louvores, toma ceia, faz uma devocional ali e participou dos rituais. Ou seja, se você fizer essas 3 coisas aí, você já é um bom religioso. É fácil fazer isso. Foi para isso que Deus nos chamou. E a religião, ela é um ambiente controlado. Aliás, para quem é pastor e líder, que eu ouvi que é um público nosso, né, hoje aqui, é um prato cheio, porque a gente pode controlar as pessoas também, né? A gente, nesse ambiente da religião, a gente controla as pessoas também. A gente fala o que pode fazer, o que não pode, o que vai ouvir, o que não vai, né? Isso aí tudo é essa tendência nossa de querer ser igual a Deus, de usurpar um papel e atributos que são atributos só de Deus. E o Jonas faz isso porque ele arroga para si o direito de tomar suas decisões com base naquilo que ele acredita. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo onde as ideologias estão ali na crista da onda, né? Assim, ideologias polarizadas, né? Exageradas, grandes discussões, grandes conflitos, né? Então, ideologias políticas, né? E todo o tipo de ideologias, elas estão aí em alta. E a gente corre esse risco, e frequentemente o faz, de deixar que as nossas ideias sejam mais definidoras das nossas ações do que a vontade de Deus. Então eu lanço mão aqui, volto para a palavra do Davi, para a fala do Davi, e digo para vocês, gente,
A palavra de Deus, muitas vezes, ela vai nos colocar em xeque com as nossas ideias e com as nossas ideologias. O que vai prevalecer nesse momento? O que vai prevalecer? O que vai falar mais alto? Jonas representa todos nós que no decorrer da nossa história, ao menos em algum momento, acreditamos que as nossas ideias, a nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo são fatores mais importantes na condução das nossas vidas e das nossas tomadas de decisões. Você sempre vai ter bons motivos. Jonas tinha bons motivos para não ir para Nínive, mas os bons motivos dele não eram suficientes para ele não fazer o que Deus estava dizendo. Deus o surpreendeu, e Deus nos surpreende o tempo todo, especialmente com a sua graça, né? Deus é muito mais gracioso que nós, muito mais. Mas tem uma segunda maneira como Jonas, ele pode nos representar, e frequentemente nos representa, que são aqueles de nós que carregamos na nossa alma alguma ferida que atrapalha a ação de Deus e nos impede de um envolvimento mais efetivo com a nossa própria vocação, em sermos quem Deus nos chamou a ser e fazermos o que Deus nos chamou a fazer. Uma ferida no nosso coração. Isso aqui é tão comum, gente, é tão comum. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar com muita gente, né? Hoje na CEPAL nós temos equipes missionárias em 12 países. Nós temos o programa Aliança pela Vida, da Aliança Evangélica Brasileira, com mais de 300 voluntários envolvidos nessas operações emergenciais das cheias, né, das fortes chuvas, que eu compartilhei com vocês, muitas experiências, muitos contatos com pessoas, e eu fico impressionado como a quantidade de pessoas que nos momentos de maior crise, de maior instabilidade, deixam aparecer, deixam vir à tona sinais das feridas que elas carregam no seu coração. Feridas que aparentemente estão cicatrizadas, mas que em alguns momentos elas começam a sangrar, com uma palavra diferente, com uma situação diferente, elas sangram de novo, porque na verdade elas nunca cicatrizaram. Essas feridas, elas podem ter sido causadas por muitas coisas, por muitos motivos. Pode ter sido uma traição que você sofreu, pode ter sido um abandono, pode ter sido um abuso, até físico, um abuso moral, pode ter a ver com a sua infância, com seus pais, sua família, uma injustiça que você sofreu. Há muitas origens para essas feridas que tomam conta muitas vezes do nosso coração, e é impressionante, mais uma vez, ver a quantidade de pessoas que passam a vida toda, porque a vida passa rápido, né? Ela voa, ela é fugaz, né? Ela passa rápido. Passam a vida sem jamais verem curadas essas feridas, e essas feridas são o que as impedem de viver plenamente o que Deus tem para que elas vivam. Porque a gente dá importância demais, às vezes, para elas. Então, a palavra para vocês e para mim nessa noite, porque eu tenho as minhas feridas, e talvez eu vou compartilhar algumas delas aqui nos próximos dias com vocês, mas feridas que são feridonas, não são pequenas, não, né? Em algum momento a gente precisa tratar dessas feridas, ou talvez não é nem continuar tratando delas, porque a gente trata demais às vezes, mas é pedir que o Espírito Santo de Deus nos cure de uma vez por todas, e não deixe que isso continue nos atrapalhando na caminhada que nos está proposta, que é o melhor caminho que nós temos a seguir nessa terra. Jonas, ele está lá dormindo no fundo do navio, lá do barco, no meio da tempestade, quando os homens lá o acordam e falam: Jonas, tem uma tempestade, ela está muito forte, cada um está clamando ao seu Deus, eles já tinham perdido a esperança, e Jonas levanta e fala: eu sei o que está acontecendo, fiquem tranquilos. É muito surpreendente, por isso que eu falo que eu gosto de Jonas, é muito surpreendente, né? Então Jonas não é covarde, essa história de que Jonas é covarde
Covarde, uma pessoa que foge de Deus, conhecendo Deus, pode ser burra, né? Mas covarde não é. Né? Então, assim, no meio da tempestade, os marinheiros experientes estão lá, já perderam a esperança, e ele vai lá com calma e fala assim: não, gente, fica tranquilo, isso está acontecendo por minha causa, não parem de clamar aos deuses aí, porque eu sirvo ao único Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, ele é o Senhor dos mares, das tempestades, e eu sou o motivo dessa tempestade, então vocês me joguem no mar. Imagina, não sei quem já viu uma tempestade em alto mar aqui, mas pedir para jogar no mar, né, no meio da tempestade, me joguem no mar, porque o vento vai cessar, a tempestade vai parar e vocês vão viver, e realmente eles vivem, né? Ele salva a vida daqueles homens, de certa maneira. Ele prega para eles e salva a vida deles. E eles o jogam no mar de fato. Jonas é engolido pelo grande peixe, né? E dentro do grande peixe ele faz aquela oração. Leia depois o livro, volta lá, lê a história. Aquela oração onde ele fala: tá bom, Senhor, eu me rendo, e aquilo que eu votei, eu cumprirei. Se você ler o livro de Jonas inteiro, não tem que voto é esse que ele fala, que ele votou e vai cumprir. Ele estava se referindo ao voto profético, que falava assim: onde o Senhor me disser para ir, eu irei, e o que o Senhor me disser para fazer, eu farei. É isso que ele está dizendo. Então tá bom, Deus, eu vou fazer. E aí o peixe vomita lá o Jonas na praia, e ele finalmente chega em Nínive. Mas é interessante que ele chega em Nínive e faz o pior serviço missionário que se tem notícia na história, né? Porque assim, Nínive levava 7 dias para percorrer, e Jonas percorre em um dia só, ou seja, não tinha transporte público, nada lá, então assim, o único jeito de fazer isso é sair correndo pelo meio da cidade, uma linha reta, é o único jeito, né? Então ele sai correndo pelo meio da cidade, uma linha reta, gritando uma única frase: mais 40 dias e Nínive será destruída. Só essa frase que ele grita. Ele não prega, não explica, não fala, ele só fala isso correndo. Então assim, tem um cara correndo lá no meio da cidade gritando uma frase, e eu não sei, eu não tenho essa capacidade toda para dizer, mas eu tenho um amigo que diz que há fortes indícios de que ele estava falando em aramaico, que era uma língua que ninguém entendia. Ou seja, ele sai correndo no meio da cidade, gritando uma frase em uma língua que ninguém entendia de propósito, porque assim, é tipo assim: tá bom, Deus, você quer que eu faça? Eu faço, tá bom. Tá aqui, ó, é isso aqui, né? Ou seja, é o pior, o serviço mais porco, né? Assim, que se podia fazer, e o resultado daquilo é que a cidade se converte, se arrepende dos seus maus caminhos. Agora fala para mim, existe uma relação possível entre a fala de o serviço lá missionário de Jonas e o arrependimento? Não tem relação. Desculpa, mas eu já vi gente falando não, porque dando umas explicações e tal, mas assim, para mim não tem como, né? O que aconteceu ali? Aconteceu que Deus já ia salvar o pessoal. Deus já tinha isso daí como propósito, os ninivitas, e aquela geração é salva mesmo, não faz. Sabe o que isso me ensina? Ou me lembra? Que Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer. Deus não precisa da gente. Gente, quem aqui já lembra daquelas, especialmente as conferências missionárias, né? Em que alguém fala: Deus precisa de você, você precisa responder, porque tem os 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Se você continuar aí sentado e não for, como ouvirão, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? A Bíblia diz, né? Como pregarão se não forem enviados, lá em Romanos. Mas a verdade é que Deus não precisa de mim e de você para fazer nada. Então, eu vou terminar dessa forma, e é mais ou menos isso mesmo. A palavra de Deus diz em outros lugares e de outras maneiras que Deus pode suscitar qualquer coisa para que os seus propósitos se cumpram. O final da história, que é
que está lá em Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 7 também, que fala do trono, onde Deus está sentado, o cordeiro ao seu lado, e uma multidão de pessoas que não se pode enumerar, vestindo vestiduras brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, glorificando o nome do cordeiro. Esse é o final da história, ele já aconteceu, ele está garantido, não tem jeito de não acontecer aquilo. Os propósitos de Deus estão todos garantidos, você se envolva ou não. Por isso que a questão não é se Deus vai fazer ou não o que Ele vai fazer, a questão é se você vai fazer parte do que Ele vai fazer ou não. Essa é a pergunta. A pergunta não é se vai dar certo, a pergunta é se você vai estar junto. Eu tenho uma amiga muito querida, a Ana Alzira Nascimento, ela fala, a oração dela ao longo de muitos anos é: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor quer fazer no mundo. O Senhor está fazendo, o Senhor vai fazer, não me deixa de fora, deixa eu participar do que o Senhor está fazendo no mundo, não me deixa de fora. Então, se eu posso dizer que eu tenho um apelo ou um convite para vocês nessa noite, em primeiro lugar assume um compromisso intencional perante Deus, de não permitir que as suas próprias ideias se sobreponham ao chamado e à orientação de Deus para a sua vida, que eles não sejam um empecilho para a sua obediência. Não cai nessa armadilha, gente. Tenha as suas ideias bem fundamentadas, estude, leia, defenda as suas ideias, mas, gente, a sua ideia não é a coisa mais importante do mundo, não é. Então, seja flexível, deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Não cai nessa armadilha de ser contra o que Deus está fazendo. Mas Deus, como é que o Senhor pode permitir um negócio desse? Como é que o Senhor pode permitir que os ninivitas, que os assírios, que fizeram tudo o que fizeram, sejam salvos? Como é que o Senhor pode permitir um negócio desse? Não cai nessa bobagem de ficar indo contra o que Deus está fazendo. Segundo lugar, assume um compromisso com você mesmo, com você mesma, de finalmente deixar que o Senhor cure aquela ferida da sua alma. Perdoe. Gente, perdoe. Eu cito amigos, sem citar o nome, né? Mas tem um outro amigo que fala, o perdão é o que sustenta o universo. Se não fosse o perdão é o único jeito. Não tem como reparar, por exemplo, a traição que você sofreu. Tem como reparar? A gente faz, por exemplo, a gente processa uma pessoa por danos morais. Aí ela vai te dar dinheiro. Tá, mas isso daí repara o mal que ela te fez? Não repara, não tem jeito. Não existe reparação. Existe reparação, por exemplo, se alguém bate no seu carro, aí sim, aí ele vai lá, paga o valor que custou e tá bom, reparou. Mas para essas questões relacionais, traição, abandono, abuso, não existe reparação para isso, só existe perdão. Não tem outro caminho. Então perdoe. A vida passa rápido, não cai no erro comum de permitir que a sua vida passe e você nunca chegue a se deixar usar plenamente por Deus, como você poderia, por causa desse passado que não pode ser mudado, mas que você não controla. Em nome de Jesus, tá bom? Faz isso. E vamos ficar aí com os ouvidos atentos para o que Deus quer nos falar, para onde Ele está nos apontando, para onde Ele está nos levando. A gente só fica sentindo o vento, é Ele que está fazendo, e a gente deixa Ele direcionar a gente não controla, a gente é surpreendido o tempo todo. Jonas foi surpreendido pela graça de Deus, a gente é surpreendido o tempo todo, tudo vem de Deus. Eu não achava que Deus permitiria isso, eu não achava que Deus faria aquilo, tá, mas o que importa que você não achava? É Deus, é Ele que está no controle de tudo, nós somos meros instrumentos nas suas mãos.
Senhor nosso Deus, obrigado pelos desafios da Tua Palavra, pelo consolo da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado porque nós não somos deuses, porque senão a gente estava perdido. O Senhor é que sabe, o Senhor é que manda, o Senhor é que controla a história, o Senhor é que nos direciona, e tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. A planta que cresce e faz sombra na nossa cabeça e nos dá segurança vem do Senhor, mas o verme que a mata vem do Senhor também, tudo vem do Senhor. O Senhor está no controle de tudo, e se o Senhor permite o mal, os sofrimentos que nos acometem, instabilidades, Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Senhor, e nós queremos seguir nesse vento do Teu Espírito, que vai controlando a história, conduzindo a história e conduzindo as nossas vidas também. Nos dá, Pai, essa vontade e essa capacidade, que não é nossa, é do Senhor, da gente vencer, curar as nossas feridas, e da gente se deixar ser guiado pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.